Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. A cura do homem hidrópico no sábado. Vamos para a Bíblia. Lucas 14, versículo 1. E aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão, eles estavam observando. Versículo 2. E eis que estava ali, diante dele, certo homem hidrópico. Versículo 3. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e despediu. Versículo 5. E respondendo-lhes, disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, um jumento ou um boi, o não tire logo? Versículo 6. E nada lhe podiam replicar sobre isto. Amados, vamos de mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus curando o homem com hidropisia é um dos milagres de Jesus relatado apenas no Evangelho de Lucas. Hidropisia ou tropésia é uma acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo ou num tecido celular. Em algumas regiões do Brasil é conhecido como barriga d'água. A hidropisia é causada por distúrbio na circulação do sangue. Pode ter uma distribuição generalizada. Ocorre em quase todas as partes do corpo, ou pode ser apenas em algumas partes do corpo. De acordo com o Evangelho de Lucas, no sábado, Jesus foi recebido para uma refeição na casa de um dos principais dos fariseus, para ser observado de perto. Lá, à sua frente, estava um homem que sofria de hidropisia, com o corpo inchado pela acumulação de líquidos. Jesus perguntou aos fariseus e aos doutores da lei: é lícito ou não curar nos sábados? E eles permaneceram em silêncio. E assim Jesus tomou o homem pelas mãos e curou, e o mandou ir para casa. Os religiosos valorizam mais a tradição e os regulamentos internos bem mais do que uma alma. Mateus 12, versículo 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo:
é lícito curar nos sábados? Versículo 11. E eles lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lança a mão dela e a levantará? Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, e por consequência é lícito fazer o bem nos sábados. Jesus Cristo veio para quebrar protocolo e para provar que Ele é Senhor até mesmo do sábado. Ao terminar, perguntou-lhes novamente: qual de vós, se um filho ou um boi cair num poço, não o tiraria logo, mesmo no sábado? E a resposta novamente foi o silêncio. Jesus Cristo, tendo o dom de discernimento, ele sabia a intenção dos fariseus. Mateus 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Os fariseus estavam sempre ao redor de Jesus Cristo, não para aprender, e sim procurando uma oportunidade para lhe prejudicar. Marcos 3, versículo 2. E estavam observando se curaria no sábado para o acusares. Os religiosos se prendem muito à tradição e aos regulamentos internos e esquece o mais importante, que é guardar os mandamentos de Cristo. Nunca devemos se esquecer que os 10 mandamentos de Deus se transformaram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. João 16, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vós amais uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35. Nisto todo conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aqueles que não preencher este requisito nunca foi e nunca será discípulo de Jesus Cristo. Versículo 1. E aconteceu no sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Este príncipe dos fariseus não convidou Jesus Cristo para comer pão na sua casa em vão, e principalmente no dia de sábado, nem tampouco porque eles gostavam de Jesus Cristo. Lucas 6, versículo 7. E os escribas e os fariseus observavam-no se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Satanás e seus adeptos
sempre procurava uma maneira de acusar Jesus Cristo. Do mesmo jeito que eles perseguiram Jesus Cristo, eles irão nos perseguir por sermos servos de Jesus Cristo. João 15, 20. Se a mim me perseguiram, também vós perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Versículo 2. E eis que estava ali, diante dele, certo homem hidrópico. Não tem enfermidade que Jesus Cristo não possa curar. Não tem causa que ele não possa resolver, pois ele é Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Jesus Cristo veio para curar todos os tipos de males e de enfermidade, para que a palavra do Pai, pelo ministério de Isaías, viesse se cumprir. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 3. Jesus tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Jesus Cristo, sendo onipotente, tinha resposta para tudo e respondia todas as questões da lei de Moisés, usando a própria lei de Moisés. João 7, versículo 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, indignaste vós contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Versículo 4. Eles, porém, calaram-se, e tomando o curou e o despediu. Os fariseus nunca conseguiram pegar Jesus Cristo em alguma falha. Eles sempre ficavam envergonhados. Muitas das vezes eles apelavam, chamando Jesus Cristo de comilão e beberrão. Certa feita, Jesus deixou ele envergonhados sobre a paternidade, e nunca mais ele lhe fizeram pergunta. Mateus 22, versículo 46. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Por 2 vezes Jesus Cristo deixou os fariseus sem resposta. A primeira foi quando ele perguntou se o batismo de João era de Deus ou era dos homens. E a segunda foi sobre a sua paternidade. Versículo 5. E respondendo-lhes, disse: qual será de vós o que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi
não tirei logo. Jesus Cristo, às vezes mesmo, ele sendo puro e sem pecado, ele perdia a paciência com a hipocrisia dos fariseus, pois os religiosos acham que apontando o pecado do seu próximo faz deles um santo. Pelo contrário, os fazem um pecador, linguarudo e fofoqueiro. Lucas 13, versículo 15. E respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, num sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não o leva a beber? Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Os verdadeiros discípulos de Cristo, se possível, dá vida pelas almas que foram compradas pelo sangue de Cristo. Versículo 6. E nada lhe podia replicar sobre isto. Os fariseus, por muitas vezes, foram envergonhados por não querer estar do lado da verdade, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 13, versículo 17. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Amado, Jesus Cristo, homem, não era onisciente, mas ele usava muito bem o dom de discernir os espíritos. Mateus 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Os servos do Senhor, que tem o dom de discernir os espíritos, sempre irá escapar dos laços do adversário, assim como Jesus Cristo. Amém? Ajuda-nos a divulgar este canal, se inscrevendo e deixando o seu gostei. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan.